Item 22, derivar a função h de u, né? Então vamos lá. H' de u vai ser igual. A derivada de AU ao cubo pela regra da potência é 3A vezes u elevado a, diminui 1 no expoente, então fica 2. 3AU ao quadrado. Mais, novamente pela regra da potência, vai ficar 2 vezes B, 2B, u elevado a 1. Não precisa colocar. E por fim, a derivada de C vezes U é C, pela regra da potência. Então acabou. Está aí a derivada da função do item 21. O item 22 nós vamos ter que mexer um pouquinho nessa expressão a fim de usar as regras que nós estamos estudando. E o que eu vou fazer é o seguinte, inicialmente é separar essas frações e escrever esse raiz de x como sendo x elevado a meio. Então vai ficar assim, ó, y vai ser x elevado a meio sobre x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado. Então, qual é a ideia? A fim de usar as regras que nós estamos estudando, faz-se necessário a gente mexer um pouquinho aqui nessa expressão. O que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse raiz de x em potência e, além disso, estou separando a fração. Vai ficar x elevado a meio dividido por x ao quadrado mais x dividido por x ao quadrado. Bom, o que a gente tem aqui? Ó? Divisão de potências de mesma base. Qual é a regrinha? É repetir a base, que é o x, repete a base, que é o x, subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar meio menos 2. Meio menos 2. Aqui é a mesma coisa, eu tenho outra divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? Repetir a base, que é o x, subtrair os expoentes. 1 menos 2. Devagarzinho para você entender. Y vai ser igual a x elevado a 1 meio menos 2, faça direto. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Menos 3 meios. Mais aqui x elevado a 1 menos 2 vai dar menos 1, né? Pronto, pronto. Agora sim eu vou usar as regras que nós estamos trabalhando aí nessa seção. A derivada da função vai ser y' igual. Pela regra da potência, a derivada de x elevado a menos 3 meios é menos 3 meios. De x elevado a menos 3 meios, menos 1. Eu tenho que diminuir 1 no expoente. Tá? Aqui, pela regra da potência, menos 1 vai vir multiplicando esse mais 1 que tem aqui, então vai ficar menos 1, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Vou até repetir aqui, ó, menos 1, menos 1. Tá? Então, finalizando, y' vai ser igual a menos 3 meios, de x elevado a quem? Faça direto. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5 meios. Menos x, né? Menos 1 vezes essa potência vai dar essa potência aqui mesmo. X elevado a quanto? Menos 1, menos 1, menos 2. Né? Menos 2. Pronto. Tá aí a derivada do item 22. Questão 23, derivar essa função, né? Então tá, a fim de usar as regras de derivação que nós estamos estudando, eu tenho que mexer um pouquinho aqui nessa expressão. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa raiz em potência, bem devagar para você entender. Ó, então vai ficar assim, y é igual a x ao quadrado, mais 4x mais 3 sobre x elevado a meio. O que eu fiz? Apenas transformei a raiz em potência. Agora eu vou separar essa fração em 3 outras frações. Escrever assim, ó, y é igual a x ao quadrado dividido por x elevado a meio. Depois, mais 4x dividido por x elevado a meio. E por fim, 3 sobre x elevado a meio. Muito bem, muito bem. Pouco mais, o que eu enxergo aqui nessa fração? O que tem aqui? Uma divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base e subtrair os expoentes. Então, o y vai ser igual a x elevado a 2 menos 1 meio. Estou repetindo a base que é o x, subtraindo os expoentes. Aqui eu tenho outra divisão de potência, então eu vou escrever 4 vezes x elevado a... Aqui tem 1, né? 1 menos 1 meio. E aqui vai ficar 3 vezes x elevado a menos 1 meio. No caso aqui, você pode encarar como sendo uma divisão de potências de mesma base, considerando que aqui a gente tem um x elevado a zero, né, que é 1. Você pode pensar assim, ou então você pode pensar na propriedade a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Tá?
Então, 1 sobre x elevado a meio é x elevado a menos meio. Então, tá aqui, x elevado a menos meio. Como tem o 3 aqui, multiplicando, coloquei aqui. Então, vamos lá. Y vai ser igual a x elevado a quem? Ó, 2 menos 1 meio. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. 3 meios. Essas continhas assim dá pra gente fazer direto. Mais 4 vezes x elevado a quem? A quem? Ó, vai ficar o quê agora? 1 menos 1 meio. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1, 1. Então, 1 meio. Mais 3x elevado a menos 1 meio. Pronto, pronto. A função y escrita assim, né? A gente tem condições de calcular sua derivada através das regras que a gente está estudando. Então, pela regra da potência, a derivada y' vai ser igual. Derivada de x elevado a 3 meios é 3 meios, vezes x elevado a 3 meios menos 1. Tem que diminuir 1 no expoente. Mais, aqui vai ficar 4 vezes 1 meio, vezes x elevado a 1 meio menos 1. O meio vem multiplicando, diminui 1 no expoente. Aqui vai ficar 3 vezes 1 meio multiplicando, né? Quem sabe a gente faz direto essa passagem aqui, né? Essa passagem aqui dá pra gente fazer direto, ó. 3 vezes menos 1 meio vai dar menos 3 meios. Menos 3 meios de x elevado a menos 1 meio, diminui 1 no expoente, tá? Então, agora finalizando, y' vai ser igual a 3 meios de x elevado a 3 meios menos 1. Faça direto. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. 1 meio. Aqui, 4 vezes meio, você pode cortar esse 4 com esse 2, vai sobrar 2 vezes. X elevado a 1 meio menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 meio. Menos 3 meios de x elevado, aqui vai ficar como? Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 meios. Pronto. Tá aí a derivada do item 23. Item 24, g de x, não é g de x, é g de u, né? Mas se fosse assim, se a função fosse assim, g de x igual a raiz de 2u mais raiz de 3u. Essa parcela aqui é uma constante, porque a variável é x, tá? Porque a variável seria x aqui no caso, né? Então, g' de x daria 0, tá? Mas não é, eu escrevi errado, não é g de x, é g de u. Aí, então, não vai ter jeito, né? Vamos ter que usar as regras que a gente conhece aí. Muito bem. A fim de usar as regras que nós estamos estudando, vou mexer um pouquinho aqui nessa parcela e vou escrever g de u é igual a raiz de 2 vezes u mais raiz de 3u é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de u. Raiz de 3 vezes raiz de u. Bom, então o g de u vai ser igual a raiz de 2 vezes u mais raiz de 3 vezes a raiz de u, que é u elevado a meio. Tá? Faz-se necessário a gente transformar essa raiz em potência para a gente poder estar usando a regra da potência, tá? Basta usar a relação raiz de índice P de A elevado a Q é A elevado a Q sobre P. Você consegue transformar essa raiz em potência. Mas, professor, você não vai transformar essa raiz de 2 em potência? Não, tá? Aqui não tem variável, isso aqui é uma constante. A raiz de 2 é uma constante, a raiz de 3 é uma constante, então não precisa transformar em potência não, tá? Agora, aplicando as regras que nós estamos estudando, g' de u vai ser igual. A derivada de raiz de 2u é raiz de 2. Mais raiz de 3, a derivada agora de raiz de 3u elevado a meio. Vai ser o quê? Raiz de 3, que multiplica quem? Pela regra da potência. 1 meio passa multiplicando, vezes u elevado a 1 meio menos 1. Aqui estou usando a regra da potência, tá? Pouco mais, g' de u vai ser igual a raiz de 2, mais, aqui, raiz de 3 vezes meio vai dar raiz de 3 sobre 2, u elevado a 1 meio menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 meio. Pronto, tá aí a derivada do item 24.